para frente, não. E quanto ao dilema voto distrital, sistema distrital versus voto proporcional ou sistema proporcional, como é que o senhor, como estudioso, se posiciona nessa questão específica? Bom, eu acho que o Brasil decidiu, 70 anos atrás, nos princípios de representação proporcional. E eu acho que qualquer reforma que se faz vai ter alguma parte vai ser proporcional. Então, eu acho que a ideia de mudar completamente para voto distrital acho muito difícil de vingar aqui no Brasil. Então, mas sempre existe a possibilidade de um sistema misto, em que certa parte das cadeiras pode ser eleita por um sistema uninominal, majoritário, e outra parte pelo sistema proporcional. Isso se usa na América Latina, no México, na Bolívia, vários outros países. Na Alemanha, foi o primeiro país a adotar esse sistema. Então, eu acho que a ideia de mudar diretamente para o voto distrital também é uma ideia que é muito difícil de vender. E quanto à questão da corrupção? Hoje no Brasil discute-se muito, aliás, de forma recorrente, esse é um tema que vai estar sempre na pauta da política brasileira. O senhor acha que o Brasil é um país mais corrupto do que os outros? Como é que o senhor, um professor de fora, enxerga o Brasil nesse aspecto da corrupção? Bom, cientistas políticos fazem pesquisas sobre os determinantes da corrupção em vários países, né? Então a gente faz análise estatística, quais as instituições políticas que geram mais ou menos corrupção no mundo, né? Essas análises estatísticas internacionais mostram que países com presidencialismo tendem a ter mais corrupção do que países com parlamentarismo. Países com federalismo tendem a ter mais corrupção do que países unitários, e países com representação proporcional tendem a ter mais corrupção do que países com voto distrital. É que o Brasil tem as três instituições que são associadas a maiores índices de corrupção. Agora, esses efeitos estatisticamente não são grandes, mas eles são válidos, né? Então, o Brasil decidiu há muitos anos, muitas décadas, séculos atrás, para presidencialismo, federalismo, e vai continuar com alguma forma de representação proporcional. Então, fica um sistema difícil, né, de controlar a corrupção, justamente por desenho institucional. O que o senhor sugeriria para aprimorar o combate à corrupção no Brasil? Bom, é uma pergunta que vai envolver não só leis, mas também a participação da sociedade civil. Ano passado, foi bastante interessante que a lei do Ficha Limpa foi impulsionado de baixo, né? Na verdade, foi um movimento social que levou que coletou assinaturas e levou essa lei para Brasília e finalmente foi votado no plenário. Agora não valeu, quer dizer, tem essa dúvida sobre a sua validade para as eleições de 2010 e para as próximas eleições. Mas, na verdade, foi um exemplo bastante interessante de que a sociedade civil pode mobilizar a favor de uma reforma de baixo. Essa possibilidade existe na Constituição de 88 de coletar assinaturas, mas é a primeira vez que realmente leva a um resultado bastante forte. Então, eu acho que simplesmente emitir leis ou portarias de ministérios sobre corrupção não vai ter o mesmo efeito como a mobilização social. E, professor, desde os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois se sucederam dois mandatos do presidente Lula e agora o primeiro mandato da presidenta Dilma. O senhor vê no cenário político, no horizonte brasileiro, essas mesmas duas forças polarizando a disputa pela presidência, ou o senhor vê a possibilidade de uma renovação na disputa pelo poder no Brasil em 2014? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas eu vejo que as últimas 5 eleições presidenciais no Brasil foram dominadas por esses dois partidos, o PT e o PSDB. É um fato curioso do Brasil que no sistema presidencial, nas eleições presidenciais, quase se parece com um sistema bipartidário. Mas nas eleições legislativas é um sistema completamente multipartidário e fragmentado. Então, você tem essa contradição nas eleições brasileiras. Nas últimas 5 eleições, o presidente sempre saiu dessa polarização bipartidária. Mas quando chega ao poder, tem que se conformar com aqueles outros resultados das eleições proporcionais para o Congresso. Então, acho que isso tende a se repetir, né?
Por quê? Porque desde 94 o PT e o PSDB são a fonte dos grandes avanços programáticos no Brasil. Eles tendem a dominar o campo das ideias. Não é que outros partidos não tenham ideias, mas realmente esses dois partidos definiram primeiro o programa de reformas nos anos 90 e segundo as políticas sociais dos últimos anos. Então, se você pega, por exemplo, a eleição de 2006 presidencial, no primeiro turno da eleição presidencial, o PT e o PSDB somado chegaram a 90% dos votos. Isso parece quase Estados Unidos em termos de bipartidarismo. Então, isso me diz uma coisa, que o Brasil não rejeita essa polarização entre os dois partidos. Mas mantém o pluripartidarismo. Mas quando vai votar para o Congresso, a lista é outra. Ou seja, o senhor diria que o nosso sistema criou uma certa originalidade, quer dizer, ganhou uma certa originalidade por causa desse detalhe, ou seja, não são muitos partidos, mas com duas forças dominantes que terminam se revezando no poder? Bom, eu acho que tem a ver com simplesmente os processos que se deram depois da Constituição de 88. Né? O fato do Lula ficar em segundo lugar em 89 e passar para o segundo turno mudou as condições do PT, virou um partido nacional. Mas foram 500 mil votos separando o Lula do Brizola em 89. A história podia ter sido outra. E em 94, o Plano Real também mudou o destino do PSD, nacionalizando o PSDB. Então, esses dois eventos, 89 e 94, deixaram um legado, deixaram dois partidos nacionais bastante consolidados. Professor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Chegamos ao final. Quem quiser copiar este ou qualquer outro programa da nossa grade, o caminho é o site www.senado.gov.br/TV. Envie-nos o seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão para a nossa pauta. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania.